o que a gente viu foi o vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, da CCJ, o senador Marcos Rogério, dando aí um puxão de orelha no deputado do PT que votou a favor do STF na questão do marco temporal, justificando que ninguém tem poderes acima do STF. E a gente sabe que o Legislativo tem. Por isso é que há esse julgamento. Bom dia, Silmar. Quer falar disso agora ou vamos falar das cotações primeiro e das commodities? Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Vamos começar com as cotações, porque as cotações são mutáveis muito rapidamente, né, Tavinho? Então é bom a gente pegar o momento delas. Os mercados estão em pleno andamento nesse momento, então é bom dar uma conferida enquanto as coisas estão quentes aqui. Bom, mercado financeiro, dólar subindo na manhã de hoje, e com um detalhe aqui, voltou a ultrapassar os R$5. Fazia muito tempo que isso não acontecia. R$5,02 é a cotação da moeda americana. Está ficando caro aqui viajar para o exterior de novo, tá vendo? Índice Bovespa, mercado de ações, a B3 com alta de 0,8%. Petróleo disparando lá fora, 1,8% de aumento nesse momento. Petróleo tipo Brent, que é exatamente aquele que é referência para o nosso também, $95,60 o barril, contrato de novembro, negociado na Bolsa de Londres. Mercado de commodities agrícolas, predominância de altas nesta quarta-feira. Soja subindo 0,7% na Bolsa de Chicago, voltou a ultrapassar a casa dos 13 centavos de dólar por bushel, fazia muito tempo que isso não acontecia, tanto aí, soja começando a aparecer com melhores oportunidades aqui para o nosso produtor. 13 dólares por bushel, melhor dizendo, não 13 centavos. Milho na Bolsa de Chicago também subindo 0,6%, o arroz em casca também 0,1%, o trigo está de um lado para o outro, estava subindo, agora voltou a cair 0,3%. Na Bolsa de Nova York sobe o algodão, 0,8%. Açúcar bruto, como antecipado ontem, volta a subir, 0,2%. Suco laranja dispara, 3,2% nesse momento, escassez de suco no mercado internacional. Na contramão, o café arábica volta a cair, 1,7%. Cacau também, 2,4%. E o boi gordo, destaque nesta quarta-feira, Tavinho, boi gordo voltando a subir bastante na B3, nosso mercado futuro, 1,4% o contrato de outubro nesse momento, sendo cotado a R$246 a arroba. Acho que está chegando perto dos 250, aquele que a gente comentou ontem, Tavinho. No mercado futuro, no mercado físico também está havendo aumentos na manhã de hoje, mas ainda não chegaram perto disso. Tem altas aqui no Mato Grosso, que é onde está mais defasado o preço, Cuiabá subindo 0,5% para 195, ainda não chegou nos 200, e o norte do Mato Grosso subindo bem 2,8%, mas ainda está patinando lá nos R$185 pela arroba. Mas pelo jeito, pelo andar da carruagem aqui, vamos chegar lá. Preços um pouco mais altos quando começar ou se desenvolver aqui o mês de outubro, que está chegando aí, tá vendo? Porque chegou a bater 170 lá no norte do Mato Grosso, 171, 185 já. E Cuiabá, que você falou aí, 195, né? Nós tivemos... chegamos a ter Cuiabá 180, né? Por aí, 182. Oxalá, vamos lá. Eu rezo toda noite para esse boi gordo aí, porque ele faz parte também do nosso universo aqui, né? O boi gordo faz parte do agronegócio, assim como a soja, o milho, etc. e tal. Enfim, a pecuária e a agricultura. Bom, vamos voltar lá para o marco temporal. Começou bem, começou quente lá. Você analisou aí o que eu mostrei, a gente só ia dar um pisca lá, vamos. Mas aí, quando o nosso pisca já tinha sido 1-0, a favor, contra o STF, e aí o deputado do PT cacifou lá 1-1, dizendo que decisão do STF não questiona. E o senador Marcos Rogério estava explicando ali ao pé da letra e da Constituição e das instituições no Brasil que não é bem assim, né? Então, usar uma muleta aí, como usou o deputado do PT, já tomou um puxão de orelha. O negócio vai assim para frente, mas eu acho que a maioria... Eu não sei, a impressão que eu tenho, e pelas conversas que eu tive no fim de semana e durante essa semana, é que a maioria é contra a decisão do STF, a não ser que haja uma surpresa. E, ao mesmo tempo, o STF retoma hoje a questão do marco temporal também, decidindo aí algumas outras coisas em cima, como é que pode ser indenização, como é que não pode. Vai pegar fogo, hein? E a sociedade, de modo geral, está atenta a isso aí.
Sem dúvida, Bim. Bom, repetindo o que eu já falei ontem, eu não sou jurista, eu não sou especialista em assuntos constitucionais, mas sou um cidadão que respeita uma coisa chamada Constituição, né, que serve como um marco básico aqui de todo o regramento societário aqui no nosso país, né, e em qualquer outro país, né? Ou seja, é aquele negócio máximo que está lá em cima, é o marco básico do comportamento dos cidadãos, é a Constituição. E a Constituição, votada aqui por 559, se não me engano, parlamentares, reunidos durante quase 2 anos, lá entre 87 e 1988, já faz 25 anos agora, decidiram passar uma régua nessa questão da questão indígena, ou seja, é o chamado marco temporal. Ou seja, o que existe agora de terras indígenas e de questionamentos em relação à posse por indígenas ou não, propriedade ou não, fica como está nesse momento, na data da promulgação da Constituição de 1988. Então, claro, chama atenção agora o próprio guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, passa uma régua nessa questão, resolve de forma diferente. E é claro que isso gera toda uma insegurança jurídica aqui em relação à propriedade de terras no Brasil, vai ter um impacto muito grande na nossa agricultura daqui para frente. Muita produtor aqui sendo desalojados das suas terras, onde produzem alimentos aqui para o país e para o mundo. E agora o que faz o Congresso é tentar reverter essa decisão do Supremo, com todo o poder que tem o Poder Legislativo brasileiro, que é um órgão como o próprio nome diz, de legislar, ou seja, de criar as leis, que depois o Supremo interpreta, mas as leis são criadas pelo Congresso, e é isso que está sendo discutido agora lá, com a possibilidade de reverter essa decisão, fazendo valer aquilo que foi definido pela Constituição, é o chamado marco temporal das terras indígenas, e acabar com a confusão. E isso não sei se vai ser fácil também, a situação muito complicada, muita discussão ainda pela frente, está recém começando a esquentar essa discussão e vai longe. Eu faço suas as minhas palavras. Eu, como disse, não sou advogado, não sou especialista em legislação, não sou jurista, não sou promotor de Ministério Público, sou só um jornalista e um cidadão que, como você, respeita a Carta Magna, que é a Constituição, que todo país tem e precisa ser seguida, porque se você não tem uma Carta Magna, vira bagunça. Você tem que ter uma ordem. Aí entram em alguns aspectos na questão. O Chico Graziano, nosso amigo, ontem escreveu lá no Poder 360, vale a pena ler, um negócio interessante. Ele falou, grande maioria dos fazendeiros, e em grande número, não sabe nem o que é conflito com índio, nem com quilombola, porque tem as suas terras e as suas posses que vêm já de 3, 4, 5 gerações, ou foram compradas legalmente, não estão em áreas de conflito. Essa é a grande maioria dos fazendeiros no Brasil. E ele cita até o caso da família dele, que tem propriedades ali em Araras, né? Desde o nono, lá, o avô e o bisavô, dizendo que nunca se falou em índio, em problema com índio, porque não tinha esse tipo de problema nessa região. Agora, ele cita, quem invadiu terra, quem está errado, tem que ser tirado se a terra é do índio. E aí vamos para 2 detalhes, né? O marco temporal não ameaça os indígenas e também, dentro dos seus direitos legais, e também não ameaça os fazendeiros e proprietários de terras que estão na legalidade. Esses são 2 aspectos, tirando aí um resultado final da equação que o Chico Graziano montou lá no artigo dele. Então, quer dizer, o marco temporal não ameaça indígena que tem direito por natureza, por direito, e nem ameaça fazendeiro que está dentro da lei e dentro da ordem. É a conclusão que eu tiro do que ele escreveu. Então, o que embola o meio de campo é a mudança de regra no final do jogo, na prorrogação, onde o juiz chega a falar, agora pode cair na área que não é pênalti, entendeu? Ou então, agora, se cair na área, vai cobrar 2 vezes o pênalti. E é o que o Supremo fez. Anulando a decisão do marco temporal da forma como fez, jogou querosene e pólvora numa fogueira da insegurança jurídica que já está no campo há muito tempo, sob vários aspectos, não é só nessa questão, porque passou um chamegão lá e pronto, não vale mais isso, que foi decidido 25 anos atrás, né?
Que 25? 35? Foi em 88. Na Constituição, muitos daqueles senhores que votaram lá hoje nem estão vivos mais, e aí, de repente, chega assim, não, aquilo lá não valeu nada. E aí é que o barril, a fogueira se incendiou. Não é? Concorda comigo? Sem dúvida. Aliás, estava ontem eu conversando aí com o presidente de sindicatos, de AproSoja, que é a Associação de Produtores de Soja mais ao norte, pessoal do Tocantins, lá do sul do Pará, onde já tem uma grande área sendo explorada aqui pela agricultura e pela pecuária. O pessoal está preocupadíssimo por lá, porque embolou o meio de campo. São duas questões simultâneas aqui. Uma é essa questão do marco temporal. A outra é a chamada moratória da soja também, que é uma questão nova agora, ou seja, as indústrias decidiram que não compram mais soja em áreas ao norte do centro-oeste, lá na região periférica da Amazônia, embora isso sejam polos que já estão explorados há muito tempo e que estão dentro das regras da própria Constituição, né? A questão da posse da terra, se você preserva uma área, mas pode cultivar na outra. Enfim, são dois embrólios ao mesmo tempo que podem impactar diretamente já nas definições de intenção de plantio desta safra que está começando agora. O pessoal do Pará, por exemplo, não sabe o que vai fazer. Será que eu aumento a área de plantio? Será que eu vou depois poder colher? Ou seja, se criou toda uma insegurança já de efeito imediato, não é para o futuro, não. Embrulhou toda a questão aqui, portanto, pode impactar, inclusive, na próxima safra, na produção de grãos desta safra que está começando agora. Muita insegurança gerada por essa decisão. Pois é, te falei, inclusive, no final de semana, conversei com várias pessoas sobre isso também, todas indignadas, algumas do mercado financeiro, inclusive, do mercado de imóveis, do mercado de investimentos, dizendo que é o seguinte, o freio puxou. Os investidores estrangeiros, seja com intenções de compra ou entrar em sociedade de grandes conglomerados de terras no Brasil, ou de trazer dinheiro para investir em cooperativas ou em etc. Todo mundo puxou o freio, parou, o avião ia decolar, estava decolando, abortou a decolagem, pousou e falou, agora daqui não sai enquanto não tiver, não sai um centavo enquanto não tiver. Esse é o problema. O não é problema para ninguém. O revogar não é problema para ninguém. O questionar não é problema para ninguém. O mudar as coisas e atualizar de uma forma mais eficiente e moderna não é problema para ninguém, desde que feito de forma certa. Ou seja, depende de como você faz a coisa. Se você faz a coisa de cima para baixo e não explica, aí... né? Esse é o problema. Infelizmente, quem sou eu para falar? Mas parece que ao invés de resolver um problema, fica assim o desejo de criar um problema e uma confusão. E aquilo que eu sempre falo aqui, falo com você e com outras pessoas. O problema do Brasil é que as coisas não chegam ao fim. Olha isso aí. Decisão de 500 e poucos deputados, de 35 anos atrás. É a Constituição do Brasil de 1988, minha gente, que está sendo revogada assim, numa canetada. Não chega nunca no fim. Aí... Pois é. Bom, hoje estava melhor o trânsito, viu? Ontem nós tivemos que fazer uma aventura, eu e o Silmar, para chegar aqui. Quase que eu comprei um carro voador ontem, na hora que já me ofereceram aí, desses que foi por cima. Mas a gente conseguiu. Hoje está bom, viu, Silmar? Hoje está mais tranquilinho. Mas, ó, se prepara, porque o tempo vai mudar muito. A Luísa Cardoso vai trazer para a gente aí as informações daqui a pouquinho. Lá no sul, no seu Rio Grande do Sul, a coisa está feia. E vai ficar feia por aqui também, inclusive com possibilidade de granizo e queda nas temperaturas de hoje para amanhã. Mas isso aí é assunto para a Luísa Cardoso, não é para nós. O nosso aqui são outros 500, como acabamos de fazer, certo? Certo, Tavinho. Uma boa tarde. Com chuva. Abraço, amigo, e até amanhã. Precisa refrescar, tá louco? Mas que calor, Deus me livre. Tchau.